Como melhorar sua vida espiritual? Se você está aqui é porque com certeza você tem sentido no seu coração um desejo de crescer espiritualmente. E isso é muito bom. Só que muitas vezes a gente tem esse desejo, essa vontade, mas nós não sabemos como fazer. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E eu peço para você abrir o seu coração para que juntos a gente possa entender melhor, não apenas a importância de crescer espiritualmente, mas como podemos fazer isso. Eu começo dizendo para você que a nossa vida é formada de áreas e é muito interessante a gente entender isso. Nós somos formados por basicamente 3 áreas, uma área física, uma área emocional e uma área espiritual. Embora sejamos um todo, e eu não gosto muito dessa divisão dicotômica de corpo, alma, espírito, não, a gente é um todo formado por essas partes, mas é importante entendermos essas partes diferentes para percebermos que nós podemos e precisamos crescer nas diferentes áreas da nossa vida. Aqui eu já deixo o primeiro conselho prático para você. Se você quer crescer e se fortalecer em uma área, você precisa dedicar atenção para outras áreas também. Não adianta um corredor se dedicar apenas a preparar o seu físico se o seu emocional não está pronto, não está forte para a corrida. Não adianta você querer crescer espiritualmente se você não cuida da sua saúde emocional e da sua saúde espiritual. Por isso é muito importante você ter em mente que para se fortalecer espiritualmente, você precisa também se fortalecer emocionalmente e fisicamente. No entanto, hoje, aqui, eu quero focar na área espiritual e nos elementos, nas coisas que você pode fazer para crescer e se fortalecer espiritualmente. Você precisa começar entendendo que relacionamento com Deus não é apenas uma necessidade do ser humano, mas é um anseio do nosso Deus. A Bíblia tem um texto muito interessante que diz assim, Eclesiastes 3, verso 11, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, dentro do coração do ser humano. Nós já nascemos com esse anseio natural pelo espiritual. Nós já nascemos com esse desejo, com essa necessidade de termos um contato espiritual com Deus. E não apenas nós ansiamos a presença de Deus, como também Deus anseia a nossa companhia. Espiritualidade é a obra de Deus na vida do crente. E ela só é conquistada estando em comunhão e em contato íntimo com Deus. Tem um texto na Bíblia que diz assim, João 15, verso 5, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, não podem fazer coisa alguma. Você quer crescer espiritualmente? Você quer estar mais perto de Deus? O principal segredo é você buscar isso em Deus, permanecendo nele. Não é apenas buscando Deus, mas é buscando em Deus e desenvolvendo assim um relacionamento profundo e saudável com Ele. Reconheça que Deus é tudo que você precisa. Reconheça que no seu dia a dia você precisa desse contato íntimo com Deus e com certeza isso vai gerar no seu coração, vai abrir o seu coração para esse relacionamento que quer e que pode mudar e transformar a sua vida. Repetindo, vida espiritual é o que Deus quer que você tenha e é o que você precisa ter também. E aí você pode olhar e perguntar, ok, BJ, tá, mas como eu faço isso? Entendi, vida espiritual é essencial, é importante, eu buscar a Deus, eu estar em Deus, eu tenho essa necessidade pelo espiritual, mas como fazer isso? Eu quero deixar com você aqui 3 dicas práticas, 3 áreas da vida espiritual e 3 maneiras com as quais você pode crescer. E a primeira delas é comunhão com Deus. Como conquistar a comunhão com Deus? Como desenvolver a comunhão com Deus? O que é comunhão com Deus? Comunhão com Deus é você desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. É você estar em contato íntimo com aquele que te criou, com aquele que te fez e com aquele que quer estar em contato com você. É simplesmente você se relacionar com Deus. É você se tornar amigo de Deus. Deus é a fonte da saúde espiritual. E para ter saúde espiritual, para crescer espiritualmente, você precisa estar ligado à fonte, que é Deus, Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Para ter um relacionamento saudável, isso se aplica a tudo na vida, são necessários 3 elementos. Primeiro, conversar com o outro. Segundo, conhecimento, aprender mais sobre o outro. E terceiro, convivência, ter momentos significativos juntos. Estava lendo isso num livro de relacionamentos. Isso se aplica claramente a Deus. Se você quer desenvolver uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, você precisa, primeiro, você precisa conversar com Ele, você precisa ter momentos de conversa, momentos onde você abre o seu coração, onde você escuta
a outra pessoa, conversa, você precisa ter conhecimento, você precisa conhecer a pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é a história dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, e você precisa ter convivência, momentos significativos juntos, conversa, conhecimento e convivência. Isso é uma realidade nos relacionamentos, isso também é uma realidade com Deus. Para ter um relacionamento de comunhão com Deus, você precisa conversar, conhecer e conviver. Você só pode dizer que Deus é seu amigo se você convive com Ele, se você tem um relacionamento de intimidade profunda com Ele. Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se aproxime de Deus, e Ele vai se aproximar de você. Desenvolva um relacionamento com Deus, e Ele vai se relacionar com você. E esse é o nosso maior convite, o nosso maior desafio. Desenvolver um relacionamento de profundidade com Deus. E o primeiro passo é você enxergá-lo como um amigo. E ter momentos onde você, intencionalmente, se relaciona com Ele de maneira muito profunda. E aí você olha e diz, tá, BJ, mas como? Tem alguma dica prática de como se relacionar com Deus? Entendi, é conversar, é conhecer, é conviver, mas como eu faço isso com Deus? Vou trazer dicas práticas para você. A comunhão com Deus, ela existe em duas maneiras, em duas formas. Ela pode ser formal ou informal. Existem maneiras formais de se relacionar com Deus e maneiras informais de ter um contato com Deus. Por exemplo, as maneiras formais, elas podem ser a leitura da Bíblia, a oração, que é você separar um momento no seu dia para ter um contato íntimo com Deus. É aquilo que a gente chama de a primeira hora do dia, quando você abre o seu coração, quando você separa tempo para a leitura da Bíblia, para a oração, isso é muito importante. Para você desenvolver um relacionamento profundo com alguém, você precisa intencionalmente se dedicar em ter tempo para essa pessoa. Eu sou casado com a Dani, e nós temos 2 filhas. E eu já percebi que se nós não nos programarmos para intencionalmente ter momentos de comunhão, momentos de relacionamento juntos, eu não estou falando nem com Deus, estou falando eu com ela, a gente não tem esse tempo. A gente precisa falar, olha amor, à noite, lá em casa é assim, à noite quando as meninas vão dormir, é o momento da gente ficar junto, da gente conversar, da gente comer junto, a gente assistir um filme, e a gente precisa ter isso, porque se a gente deixar, não, vamos falar quando dá, nunca vai sobrar tempo para isso. Você precisa fazer isso com Deus também, você precisa ter momentos formais, ou seja, momentos programados para você se relacionar com Deus. Coloque na sua agenda, tenha um espaço, tenha um dia, um horário, e um horário no seu dia para intencionalmente você se relacionar com Deus. E eu recomendo que seja quanto mais cedo possível. Tem que ser o seu horário nobre, quando você está com a mente limpa, com o coração aberto, e assim pode desfrutar das bênçãos que um relacionamento com Deus pode trazer. E aí você diz, BJ, tá bom, separa um momento para Deus, mas o que eu faço nesse momento? O que eu faço? Eu fico ali sentado olhando para o céu? Não. 2 elementos, 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, leitura da Bíblia. Para você conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia, que é a história de Deus. E você precisa abrir para ler. O conhecimento, ele vem através da leitura e através do estudo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, e para que todo servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para todo tipo de boas ações. Qual a importância de ter contato com a Bíblia? Porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos condena, mostrando nossos erros, mas ela também nos corrige, nos ensina e nos prepara. Para ter esses benefícios, você precisa ter contato íntimo com a palavra de Deus. Afinal, a própria Bíblia diz que ela é a lâmpada para os nossos pés, que nos conduz e que guia o nosso caminho. Uma lâmpada, ela mostra a direção correta. Uma lâmpada, ela nos ajuda a enxergar o que nós não estamos enxergando antes da lâmpada ser acesa. Uma lâmpada, ela dá a direção e o caminho. E a palavra de Deus tem esse objetivo, de não apenas nos ajudar a conhecer Deus, mas também conhecer a vontade desse Deus para a minha e para a sua vida. E aí você diz, BJ, como eu posso fazer para estudar a Bíblia? Como eu posso ter vontade de estudar a Bíblia? Algumas dicas práticas. Primeiro, procure na Bíblia coisas que você está interessado em pesquisar. Por exemplo, tem gente que fala, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. Claro, você talvez não pesquisou na Bíblia coisas interessantes. O hábito da leitura, ele vem com mais facilidade quando você pesquisa algo interessante, algo que é do seu interesse. Então, digita no Google
algo que você quer saber, estou precisando fortalecer meu casamento. Digita lá o que a Bíblia diz sobre casamento. Eu quero entender sobre educação de filhos, o que a Bíblia diz sobre isso. Veja os textos bíblicos e pesquise por si mesmo na palavra de Deus. Você vai ver que a Bíblia é muito mais prática do que você imagina. Tem conselhos sobre casamento, sobre saúde, sobre filhos, sobre dinheiro, sobre salvação. Está tudo na palavra de Deus. E o segredo inicial é você pesquisar algo que seja do seu interesse. Um outro segredo é você começar a ler de maneiras que te deixem mais à vontade. Você pode começar de Gênesis e seguir adiante. Tem pessoas que falam, não gosto de seguir essa linha, pode começar do Novo Testamento. Você pode ler pedaços da Bíblia, você pode ler versículos, ou você pode ler o que a gente chama de perícopes, que são pequenas porções que trazem ensinamentos. O que vale é você abrir o coração, ler a Bíblia e assim ter um contato mais íntimo com Deus através da sua palavra. Concluindo essa parte da Bíblia, a leitura da Bíblia, ela tem 4 elementos para você entender e compreender qualquer texto. Primeiro, oração. Comece orando e pedindo que o mesmo Espírito que iluminou os escritores esteja iluminando você também. Segundo, observação. O que esse texto diz para mim? O que o texto está dizendo? Terceiro, interpretação. O que esse texto quis dizer para quem escreveu? E quarto, aplicação. O que esse texto quer dizer para mim que estou lendo hoje? 4 elementos básicos para você entender qualquer texto da Bíblia: oração, observação, interpretação e aplicação. Um último conselho de comunhão com Deus e do que você pode fazer é orar. A oração ela é muito importante. Lá em Mateus 7,11 diz que se nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, Deus também quer dar coisas boas para nós se nós a pedirmos. E a oração é quando você se torna conhecido de Deus. Leitura da Bíblia é quando Deus fala conosco e oração é quando nós falamos com Deus. E algumas dicas práticas de oração é você não apenas ter na oração um momento de falar, de pedir e agradecer. Não. É um momento de conversar, de abrir o seu coração. Você pode incluir na sua oração 7 elementos, como por exemplo, louvor a Deus. Você pode exaltar o nome de Deus, reconhecendo quem Ele é. Isso é muito importante porque isso faz a fé crescer em nós. Você pode agradecer pelas bênçãos que Ele concede para a sua vida. Você pode pedir perdão pelos pecados que você cometeu e se você não lembra, peça que o Espírito Santo te mostre, ele vai mostrar para você assim, reconhecer o seu erro e poder crescer. Você pode pedir orientação, vai tomar uma decisão, fala, Deus, que caminho eu devo seguir? Qual o objetivo? Qual o caminho que você quer que eu siga? E você pode também orar por você e também ficar em silêncio. Apenas ficar em silêncio, porque às vezes o Espírito Santo sussurra algo ao nosso ouvido. O que vale é você ter momentos intencionais de oração, onde você conversa com Deus e onde você torna conhecido dele as necessidades do seu coração. Esse é o primeiro elemento para você desenvolver uma vida emocional, você melhorar a sua vida emocional. Inclusive, nós temos um guia de estudo que você pode fazer pelo WhatsApp para poder se aprofundar nesse conteúdo. Aqui a gente está apenas passando por cima, mas entre aqui nesse site que está aparecendo, novotempo.com/vida espiritual, novotempo.com/vida espiritual, para você conhecer um pouco mais e se aprofundar nesses conceitos, especialmente esse primeiro da comunhão com Deus. Um segundo segredo que você precisa melhorar e crescer para desenvolver e melhorar a sua vida espiritual são os relacionamentos. Deus é o criador dos relacionamentos, tanto é que em Gênesis 1, verso 26, ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Não foi Deus que fez sozinho, a Trindade estava presente. Deus vive em relacionamento, ele é relacionamento e ele nos criou em relacionamentos. Como diz lá em Gênesis 2, verso 18, quando ele olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Os relacionamentos são presentes de Deus que nos aproximam dele e também são a maneira pela qual ele se revela para nós e nós podemos entender, conhecer e ter um contato mais íntimo com ele também. Para você crescer espiritualmente, você precisa desenvolver relacionamentos saudáveis que te levem para perto de Deus. E aí você diz, BJ, qual é o benefício de um relacionamento? Para quê? Como é que eu cresço? O que eu aprendo? A Bíblia diz assim, é melhor serem 2 do que 1, lá em Eclesiastes 4, pois um ajuda o outro a se levantar, mas ai de quem cai e não tem quem o levante. Uma outra versão diz, quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. Quem está sozinho passa grandes dificuldades. Deus nos criou para as companhias e para os relacionamentos, tanto é que ele diz, Pai, minha oração é que todos sejam um, como tu és em mim, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outro texto é dito assim, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio deles. Deus se revela através dos relacionamentos. Hoje em dia nós temos um grande desafio, depois da pandemia, na verdade uma tendência desde antes, que é a tendência do isolamento.
A gente tem se isolado cada vez mais, a gente não sai nem para comer, pede comida de casa, não sai para trabalhar, você trabalha de casa, e muitos não saem nem para ir à igreja, você assiste à igreja de casa, só que, claro, tudo isso é interessante, mas muitas vezes acaba nos privando dos relacionamentos, das relações, das conversas, do crescimento. Deus não nos criou para a solidão. E se você quiser crescer espiritualmente, você precisa se dedicar aos relacionamentos, a estar com pessoas, a conviver com pessoas, conversar com pessoas e crescer com pessoas também, porque Deus se revela nos relacionamentos. Lá em 1 João 4, verso 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Ou seja, as pessoas não veem Deus, mas quando elas veem o nosso amor uns pelos outros, elas conseguem enxergar esse Deus através do amor que nós despendemos uns pelos outros. E aí você fala, BJ, ok, como então? Como ter esse relacionamento? Vou te explicar agora. Esse relacionamento com as outras pessoas, de maneira prática, ele pode ter alguns passos. E a gente pode pegar como base a igreja, que a gente chama igreja primitiva, a igreja fundada pelos discípulos. Eles tinham um relacionamento muito profundo e é dito lá em Atos 2,46 que eles adoravam juntos no templo diariamente, eles reuniam-se nos lares para comer, eles partiam o pão com grande alegria e com generosidade. Eles tinham 4 elementos muito importantes que a gente precisa incluir também. Eles participavam ativamente de uma igreja, eles reuniam-se nos lares, visitando uns aos outros, eles comiam juntos e eles compartilhavam o que eles tinham com as pessoas que precisavam. Inclua esses 4 elementos, que com certeza você vai estar se envolvendo numa vida de relacionamentos, participando de uma igreja, reunindo-se nos lares, comendo juntos e compartilhando o que você tem com aqueles que têm necessidade. Um outro elemento prático que você pode incluir são algumas ideias de como desenvolver relacionamentos, que são 5, que inclusive quero mostrar para você aqui na tela. Você pode abençoar pelo menos uma pessoa por semana. Às vezes as pessoas perguntam, não, como abençoar? O que é abençoar? É você ajudar alguém, é você tornar o fardo de alguém mais leve. Você pode ajudar alguém que está precisando, você pode dar algo para alguém que está com necessidade, você pode simplesmente levar um bombom, dar um sorriso ou fazer algo simples que torne o dia da pessoa mais leve. Uma maneira de se relacionar é abençoar. Uma segunda maneira que você pode desenvolver um relacionamento prático com as pessoas é comendo juntos, assim como a igreja primitiva fazia. Você pode fazer um junta-panela, visitar para comer junto, chamar para comer na sua casa, sair junto para um restaurante. Quando a gente come junto, a gente se aproxima, a comida ela aproxima as pessoas e ela nos torna um com com quem a gente está comendo. Então desenvolva esse hábito também, isso com certeza vai te aproximar das pessoas que você quer alcançar ou que você quer conviver. Um terceiro hábito é ouvir, escutar as pessoas que estão precisando de ajuda. Todo momento a gente ouve pessoas falando, querendo abrir o coração e muitas vezes a gente mais fala do que escuta. Desenvolva a sensibilidade para escutar as pessoas, suas necessidades, o seu coração, porque isso com certeza vai te aproximar das pessoas que precisam de Deus. Os 2 últimos elementos práticos para você se relacionar é você refletir como ser bênção para as pessoas. Às vezes a gente está tão dedicado e ocupado em abençoar pessoas que a gente não para refletir, para orar pelas pessoas, para falar, Deus, quem você quer que eu abençoe, como você quer que eu abençoe e pedir a instrução daquele que conhece muito melhor do que nós a vida das pessoas. Separe tempo para perguntar para Deus o que fazer de bem para os outros e também para levar as necessidades dos outros para Deus através da oração. O último elemento e a última dica prática é discipular, que é ensinar outras pessoas a serem como Jesus. É você dar um estudo bíblico, é você ensinar alguém sobre a história de Cristo, é você levar alguém para conviver com a sua família, para conviver com as pessoas que você convive, para a igreja com a qual você frequenta. Cristianismo não é apenas sobre aprender, mas é sobre reproduzir o comportamento e o conhecimento de Jesus na vida de outras pessoas. Esses são 5 elementos práticos que você pode usar para se relacionar, que é abençoar pelo menos uma pessoa ao longo da semana, comer junto com apenas ao menos um amigo a cada semana ou algum desconhecido, ouvir as pessoas que precisam de ajuda, refletir sobre como ser bênção para as pessoas e discipular, ensinando outras pessoas a serem como Jesus. Ontem, em uma conversa com um amigo, na verdade um grupo de estudo que a gente tem se aprofundado para crescer espiritualmente, eu vi um testemunho muito legal que eu quero compartilhar com você sobre isso.
Na semana anterior, eu havia feito um desafio para eles de se relacionarem mais com pessoas, de comerem com alguém naquela semana e de preferência alguém desconhecido. Quanto mais desconhecido a pessoa, melhor seria a experiência. E ontem, quando a gente estava no nosso estudo ali, no nosso momento, um dos amigos que eu tenho, mora aqui no interior de São Paulo, que a gente se conheceu ali estudando a Bíblia, ele disse, olha, eu quero compartilhar um pouquinho o que aconteceu comigo. Eu falei, conta, olha só o que ele me disse. Ele falou, BJ, essa semana eu decidi comer com pessoas diferentes. Eu e minha esposa fizemos um churrasco, pegamos um quiosque no clube e saímos na rua convidando moradores de rua para comerem com a gente ali. E, Vitor, enquanto a gente comia, a gente conversou, a gente, se aprofundou no relacionamento. Muitos achavam estranho. Como assim você está me chamando para comer, você está me chamando para um churrasco? Por quê? O que você quer? Você é político, você é alguma coisa? Não. Só quero ter contato com você e me aprofundar em relacionamento com você. E ele estava me contando com um sorriso no rosto e com lágrimas nos olhos, o crescimento que ele teve ao comer, ao compartilhar, ao dividir o pão naquele momento com aqueles moradores de rua que eram esquecidos e abandonados pela sociedade. Sabe, a gente precisa desenvolver isso na nossa vida também. Comer mais com pessoas, se relacionar com pessoas, se abrir para os relacionamentos, porque Deus se revela através dos relacionamentos e isso com certeza fortalece e cresce em nós o desejo por estar mais perto dele e assim desenvolver a nossa vida espiritual. Um terceiro elemento do crescimento espiritual, e eu já falei de, primeiro, você ter comunhão com Deus, através de momentos formais, informais, oração, leitura da Bíblia e convivendo diariamente com Deus. Segundo, relacionamento, se relacionando como pessoas, assim como a igreja primitiva fazia, assim como a gente pode fazer hoje, abençoando, comendo, ouvindo, discipulando. E o terceiro elemento importantíssimo para você crescer espiritualmente é o envolvimento na missão. O que é isso? Não adianta nada você ter momentos de comunhão, não adianta nada você ter momentos de relacionamento se você não tem momentos de missão. Jesus passava as madrugadas em oração, mas ele passava o dia inteiro em missão. E a comunhão, ela existe para nos preparar para a missão, para que a gente leve para as pessoas o que a gente aprendeu de Deus e para que a gente leve para Deus o que a gente escutou das pessoas. Lá em Mateus 18, verso 19, Mateus 28, verso 19 e 20 diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O interessante é que aqui tem algumas palavras-chave. A primeira palavra é ide. Essa palavra ide, ela está mal traduzida, porque no original ele está no particípio, que indica uma ação que ainda não foi terminada, uma ação contínua. Ele seria melhor traduzido como indo. Jesus diz, olha, indo, fazei discípulos. A única parte que está no imperativo é fazer discípulos, essa expressão fazer discípulos, mostrando que a ordem aqui não é ir, a ordem é fazer discípulos. E o fazer discípulos acontece enquanto você vai. BJ, o que isso significa? Significa que a missão de Deus e a missão que Ele nos deixou não é apenas de pregar, de proclamar, de batizar, mas é de fazer discípulos. E eu faço discípulos pregando, ensinando, batizando e convivendo. Como fazer discípulos? Olha para a vida de Jesus, convivendo com as pessoas, comendo com as pessoas, ensinando as pessoas e se dedicando a não apenas passar conceitos, mas compartilhar a vida. O discipulado acontece ao longo da vida, acontece enquanto você estiver indo. A gente fala demais porque a gente convive de menos. E o discipulado é você ensinar, reproduzir o caráter de Cristo na vida de outra pessoa. Mas para que isso aconteça, primeiro esse caráter precisa estar expresso e impresso na sua própria vida. Dedique-se em levar a mensagem de Jesus para outras pessoas. Dedique-se em compartilhar esse Jesus que você encontrou nos momentos de comunhão com as pessoas que estão precisando. Pare de ter essa ideia de que você precisa se isolar do mundo para poder estar perto de Deus. Precisamos sim de momentos de isolamento, de solitude, mas Deus não nos criou para a solidão. Precisamos compartilhar com as pessoas e dividir com o mundo o pão, o alimento que a gente tem recebido e que a gente encontra na palavra de Deus. Você precisa fazer isso, fazer discípulos através do ensino, através da pregação, mas mais do que qualquer coisa, através da convivência e através do exemplo, porque isso é o mais importante. De maneira prática, alguns elementos que você pode ter que são elementos do discipulado. Primeiro, falar de Jesus para outras pessoas. Você precisa compartilhar o que você vive, você precisa falar. Segundo, ensinar a Bíblia para aqueles que desejam aprender. Você precisa ensinar a palavra de Deus, ensinando aquilo que você aprende. Terceiro, orar com pessoas que estão sofrendo, orar com aqueles que pedem oração. Não apenas falar, vou orar por você, mas falar, vamos orar com você e assim desenvolver um relacionamento com ela.
compartilhar o que você tem com aqueles que precisam, assim sanando as necessidades das pessoas, pregar não apenas com palavras, mas com atitudes e abençoar diariamente as pessoas com quem você entrar em contato. Coloque isso em prática. Desenvolva e aprofunde a missão de Deus, que com certeza você não apenas vai crescer, mas vai levar o crescimento para centenas, milhares, por que não milhões de pessoas através do seu exemplo. Sabe, Deus nos chamou e esse é o convite dele para cada um de nós. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, que a gente cresça espiritualmente. Por isso, você precisa ter isso em mente, que Deus é o maior interessado nesse relacionamento. Mas para desenvolver um relacionamento, nós precisamos ter Deus como prioridade na nossa vida. E eu te pergunto, será que Deus é uma prioridade para você? Depois de conversarmos sobre isso, quero que você reflita agora. Qual desses 3 elementos você pode desenvolver e pode crescer para melhorar a sua vida espiritual? O que você mais está precisando hoje? Melhorar sua comunhão com Deus? Desenvolver um relacionamento mais saudável com as pessoas? Ou se envolver mais na missão de Deus? Reflita sobre isso, pense sobre isso e tome agora uma decisão de uma atitude que você vai fazer em pelo menos uma dessa área na próxima semana, para assim começar a viver e praticar a melhoria que você tanto busca. E para você que quer aprender mais, para você que quer desenvolver e aprofundar esse estudo, nós desenvolvemos um guia de estudo que você pode fazer pelo seu WhatsApp, através de um bate-papo, de uma conversa, onde nós vamos ensinar você sobre esses 3 elementos, a comunhão, o relacionamento e a missão, de maneira profunda, de maneira prática, para te ajudar no seu dia a dia a melhorar a sua vida espiritual. Foi um guia de estudo que eu mesmo escrevi, a nossa equipe aqui da Novo Tempo revisou, melhorou, potencializou e nós queremos disponibilizar isso para você gratuitamente. É um presente. E você pode adquirir clicando aqui embaixo, entrando nesse link que nós deixamos aqui, novotempo.com/vida espiritual. Entre, se aprofunde. Aqui essa minha fala foi apenas um tira-gosto para você entender sua necessidade de Deus e saber um pequeno rascunho daquilo que Deus tem para você. Participando do nosso estudo, você vai poder aprofundar-se nesse conhecimento e assim melhorar sua vida espiritual. Termino esse momento com um apelo, convidando você a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Você quer crescer espiritualmente? Você quer estar mais perto de Deus? Você quer, assim como Davi, ser reconhecido como um amigo íntimo de Deus? Decida hoje se dedicar nessa melhoria, sabendo que tudo que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele faz constantemente buscando a nossa companhia. E a nossa tarefa é simplesmente ficar parado, abrir o coração e se dedicar para que intencionalmente nós desenvolvamos essa relação, esse relacionamento de amor profundo com Ele. Você quer fazer isso? Você deseja fazer isso? Você quer crescer e melhorar na sua vida espiritual? Se sim, eu te convido a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos onde você está e assim como nós conversamos sobre oração, vamos fazer uma oração rápida, pedindo que Deus te fortaleça para que você cresça e desenvolva em sua vida espiritual. Querido Deus, intercedo por essa pessoa que está assistindo nesse momento e participando aqui desse momento conosco. Que o Senhor fortaleça a sua vida espiritual, ela quer crescer. Que o Senhor ajude a desfrutar mais de comunhão, desfrutar mais de relacionamento e se envolver mais na missão. Que ela cresça espiritualmente e assim desfrute do relacionamento profundo que vem do conhecimento de quem você é. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Ajude e fortaleça essa pessoa na sua caminhada que começa hoje e que ela entenda o quão é bom ter um relacionamento íntimo contigo. Esteja abençoando, fortalecendo e conduzindo. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele esteja ao seu lado. Não se esqueça, faça o nosso estudo, vem se aprofundar com a gente, deixa a gente te ajudar nessa caminhada. Eu sei que com certeza vão ter muitos ganhos e muito crescimento resultante desse relacionamento que você vai ter com Deus e agora conosco também. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele fortaleça cada dia mais a sua vida espiritual.